mestre da persuasão, aqui é o Thiago Brigato e a sacada de hoje é: egoísmo inspira amor? Eu fiz essa pergunta na nossa página do Facebook. Se você ainda não curtiu, vai lá, curte a nossa página, acompanha, a gente faz perguntas e é legal, uma discussão bem bacana. E rolou claramente várias controvérsias, gente falando que não, nunca, pelo amor de Deus, quem quer ter um egoísta do lado? Tiveram pessoas que falaram, não, poxa, talvez pode ser que a gente queira ser um pouco que nem eles. E, enfim, como toda discussão polêmica sobre o ser humano, geram várias opiniões. E aí, claro, resolvi, aliás, gravar um vídeo sobre esse tema. Então, primeiramente, se inscreve no canal e já deixa seu like. Poxa, você sabe que você vai gostar da nossa sacada, então já se inscreve, ativa o sininho. Se você está no Facebook, curta a nossa página para que você sempre receba os nossos conteúdos. Então vamos lá, egoísmo inspira amor? Eu acho muito difícil um egoísta inspirar amor, mas eu acredito fortemente que um egoísta inspira certa devoção e obsessão. Nós falamos já em um vídeo posterior sobre rejeição, se rejeição gera obsessão. E aí eu acredito que as coisas, elas de certa forma se conectam e eu vou te explicar o porquê. Vamos lá, ó, primeiro ponto, né? Pessoas frias, distantes, pessoas muitas vezes que são autossuficientes, que parecem não depender de ninguém, isso, querendo ou não, remete ao egoísmo, faz com que muitas vezes a gente pense assim, meu Deus, por que é assim? Como será que ela consegue ser assim? Porque quando você, por exemplo, passa por uma decepção, quando você está convivendo com alguém e tudo mais, e aí você se sente assim, poxa, nossa, eu tô dando tão dependente dessa pessoa, ou você está sofrendo por alguém, ou você está sofrendo por qualquer coisa, aí você olha uma pessoa autossuficiente, independente e que remete ao egoísmo, tá certo? Você vê e, poxa, você querendo ou não inveja aquelas qualidades. Por que você é tão dependente e ela consegue... Por qual motivo ela consegue ser tão autossuficiente? Então isso gera certa curiosidade. E essa curiosidade faz com que você fique pensando sobre essa pessoa e aí, você querendo ou não, torna-se assim tão curiosa, essa pessoa se torna tão misteriosa, você cria uma fantasia tão grande em torno dela, que aí você começa a, em tese, até a se apaixonar por essa pessoa. Por quê? Porque a paixão ela também não é só sexual, enfim, né? Mas é uma espécie de devoção, é uma espécie de obsessão por aquelas qualidades. Você quer entender o segredo daquilo, mesmo que aquelas características não existam, ou não sejam reais, ou também não sejam tão intensas quanto elas parecem ser. Então, tudo isso gera certo mistério. Outro ponto do egoísmo que pode inspirar certa devoção, obsessão e amor, pode ser que gere amor sim, né? Mas acho difícil, tá? Outro ponto do egoísmo é que assim, quanto mais uma pessoa, por exemplo, é egoísta com todo mundo, e sei lá, ela tá no seu círculo de amizades, ou sei lá, o que acontece? Quando você começa a pensar, poxa, o que será que agrada essa pessoa? O que faz ela ser diferente? Porque não é possível que todo mundo seja egoísta o tempo inteiro. Egoísta o tempo inteiro. E aí você pensa, poxa, o que será que conquista essa pessoa? O que faz ela ter interesse? Né? E aí quando você começa a pensar sobre esse tipo de coisa, você começa a fantasiar sobre a possibilidade de você ser a pessoa que vai fazer essa pessoa se tornar dependente. E isso é extremamente possível, né? E aí o que acontece? Essa pessoa se torna um certo alvo, uma certa conquista, uma certa possibilidade de eu serei a preferência dela, eu vou ter o reconhecimento dela. Então nós ansiamos por essa preferência. Então, quando a pessoa é egoísta com todo mundo, você quer ser a pessoa a mudar essa história. Então, é óbvio que assim, não é, como eu disse também da rejeição gera obsessão, não é com todo mundo que isso vai acontecer. Pode ser que você olhe uma característica egoísta, ache ridículo, né? E simplesmente nunca mais olhe na cara da pessoa. Então assim, claro, o egoísmo ele tem a sua intensidade. O egoísmo não é como se fosse um celular, que ele tem um tamanho único, específico e é igual para e com todas as pessoas. Não é. Todas as características têm intensidades, têm gatilhos emocionais diferentes em cada pessoa. Então compreenda que o egoísmo ele pode inspirar justamente por esse ponto. Essa pessoa é tão autossuficiente, ela é tão independente que eu invejo essas capacidades, e aí eu quero entender como ela consegue ser assim. Para eu entender como ela consegue ser assim, eu começo a pensar muito nela, e como eu penso muito nela, eu começo a me apaixonar ou a me apegar a ela, e aí eu também começo para eu aprender a ser como ela, eu preciso me tornar ela. E se eu me tornar ela, pode ser que eu consiga fazer com que ela se torne dependente de mim. Aí você começa a ver
pum, você está, de certa forma, obcecado por essa pessoa. Agora, o ponto principal, né? Se egoísmo inspira amor. Vamos lá. Eu acredito também que o egoísmo, como toda e qualquer qualidade, melhor, né? Característica, vamos colocar assim, porque uns podem achar que é qualidade, outros não, né? Mas característica do ser humano. Cada característica, ela de certa forma tem o seu papel em cada fase do relacionamento. E quando um relacionamento, por exemplo, quando a pessoa já está namorando, quando a pessoa... na fase da sedução, eu acho que o egoísmo, até a frieza, a distância, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Elas são muito importantes. Quando você se entrega rápido demais, você perde de certa forma o valor, né? Então elas são muito importantes. Dentro do relacionamento, a mulher, ela já não valoriza tanto isso. Pode ser que o homem... também acho difícil, mas pode ser que o homem valorize mais, né? Ele quer fazer as coisas dele, ele quer de certa forma ter mais liberdade, sei lá, isso de forma padrão, né? E a mulher quer ficar mais apegada e tudo mais, tem as suas exceções, enfim. Aí o que acontece? Já nesse cenário, eu acredito que o egoísmo ele tem que ser menos intensificado, né? Por quê? Porque você tá lá para servir o seu amor, para dar para o seu amor, né? E aí pode ser que exatamente o seu egoísmo te atrapalhe muito, tudo bem? Já, por exemplo, numa fase mais avançada ainda do relacionamento, como um casamento, como os filhos, né? O que acontece? Eu acredito que se você sempre fizer o que a pessoa quer o tempo inteiro, perde a mágica. Mas se você for muito egoísta, você se torna uma pessoa extremamente desagradável de estar perto, né? Então, a ideia aqui há uma fórmula mágica? Não. Mas há possibilidades funcionam melhor em cada fase do relacionamento. Entenda a fase que você está e tente trabalhar a intensidade das suas características negativas ou positivas, como você vê. E aí, você vai ter com certeza muito mais saúde nos seus relacionamentos. E o principal, eu acredito que a questão de tanto casamento acabar e tudo mais, porque já não tem mais aquele preconceito de mulher desquitada, né? Mulher mãe solteira, aliás, né? Ou o cara encalhado, ou a mulher encalhada, não tem mais tanto esse paradigma, né? Esse estereótipo. Hoje é muito mais padrão todo mundo se separar, mas entenda que há uma grande separação não só pelo fato de isso ter se tornado comum, mas também por as pessoas não conseguirem mais, em certas fases do relacionamento, entreter o seu parceiro, gerar certo mistério, gerar certa tensão emocional e sexual. Então, assim, entenda que o egoísmo tem seu papel, não vire as costas para essa característica, pois ela é real. E você que fala que o amor, eu garanto que você também tem as suas características, você pode falar que não, mas todo mundo em determinado momento. Agora, o que você tem que entender é a intensidade do seu egoísmo. Certo? Então, essa é a sacada de hoje. Se você gostou, se inscreve no nosso canal e curta a nossa página. E, claro, participe da nossa comunidade deixando os seus comentários. Grande abraço, até o próximo vídeo e mais persuasão, mais controle!